Obrigado aí, colega. Bom dia em nome do Grupo Restart. Né? Queria apresentar aqui meus colegas, Jane, Edmar, Sérgio, Sônia e Sóstenes. Eu queria agradecer antes de tudo a presença de todos vocês. Me chamo Edvan, da professora. Deixando um pouco do seu tempo, professora Conceição, muito obrigado. Todos vocês que estão aqui para nos prestigiar. Obrigado. Foi não. Não sou candidato, viu? Não sou candidato. Tá ok? O nosso assunto é dislexia. Tá? Dislexia. Nós vimos agora há pouco um assunto bem complexo, né, que é o autismo. Dislexia não fica muito atrás. Tá? Então, do grego, aquela palavrinha lá cheia de símbolos que a gente não consegue nem ler, né? Mas que na suma significa difícil palavra. Dislexia. Por que foi caracterizada pelo nome pelas duas palavrinhas difícil palavra? Porque a dislexia ela se caracteriza pela forma de que o aluno, a criança ou o adulto, seja lá quem for, que tem esse problema, ele não consegue entender bem as palavras. Para ele, o que é fácil para mim, para ele é muito difícil. Se tornam palavras difíceis. Ou letras estranhas. Por isso que os gregos colocaram essas duas palavrinhas para caracterizar a dislexia. Ou para traduzir a palavra dislexia. Dando um contexto histórico, nós vemos aqui o Bergman, em 1881, identificou a dislexia pela primeira vez. Mas logo depois, em 1887, veio esse rapaz aí, o Rudolf Berlin, um alemão, que deu o nome. Ele deu o nome mesmo, né, à dislexia. Por ironia do destino, ele era um oftalmologista. Mas o que ele tinha a ver com isso? Já pensaram que hoje em dia a gente vê alguns alunos em sala de aula, ou acha que ele tem baixa visão? Será que na verdade ele não é dislexo? Ele não tem baixa visão? Ele analisou a criança, tal, ele achou que o cara tinha baixa visão. Tinha problemas de visão, e na verdade não era. É apenas um contexto histórico, né? Então a referência, dificuldade no aprendizado da leitura e escrita, mas que apesar dessas dificuldades, esses caras que têm dislexia, eles podem desenvolver habilidades que estão talvez até além das habilidades que eu tenho ou consigo desenvolver. Não escreve legal? No entanto, é um excelente pintor, é um músico de extrema capacidade, dirige um fora de estrada como ninguém, trazendo para a nossa realidade, né? Mas ele às vezes não consegue ler legal. São capacidades e capacidades, habilidades e habilidades. Esse cidadão aqui, o Samuel Orton, é um neurologista. No seu estudo, em 1925, ele conseguiu fazer um parâmetro entre os traumatizados por acidentes e ele percebeu que a dislexia tem uma relação com a neurologia. Por quê? Porque os problemas que o dislexo tem podem ser os mesmos problemas que aquele cara que teve um problema no cérebro. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu tenho uma irmã que ela passou recentemente por um problema muito sério. E ela teve que retirar um tumor do seu cérebro. Então, ela é da rede aqui de Parauapebas. Hoje, ela tem dificuldades em ler. Ela está como uma criança na educação infantil. Ela tem algumas palavras, ela já está aprendendo a ler, mas nunca será como antes. Já viu essa música? Por exemplo, camisa. Ela vai falar camisa e às vezes ela fala uma outra palavra que não tem nada a ver com camisa. Entendeu? Ou ela mistura as letras, mistura palavras em frases, ela desconexa. Então o que acontece? Foi um problema neurológico, né? Um problema físico. O dislexo, ele pode apresentar esses mesmos problemas, mas ele não teve esse trauma físico. É por isso que ele fez essa relação com os que tiveram esses traumas físicos. Aí ele, estudando, né, as dificuldades de leitura, concluiu que havia uma síndrome não correlacionada, mas aparente, que parecia. Então, ele deu esse nome aqui, ó, estrefosimbolia, que é símbolos trocados. Que o dislexo,
Muitas vezes ele faz isso. Troca as letras, troca as palavras. Se você conversar com ela, às vezes a gente até acha graça, né? E a gente ri junto, né? Eu e ela. Porque é muito interessante. Como você é uma pessoa que tinha... Não é porque é minha irmã, tá? Mas uma menina muito inteligente. Tá? Muito inteligente mesmo. Uma alfabetizadora de primeira. Coisa que eu nunca consegui ser alfabetizador. Não é a minha praia. E ela é. Nós temos aí 130 anos de estudos dentro dessa área. E ainda não se tem algo pronto dentro da dislexia. Nossa realidade. Brasil. Segundo os estudos, de 10 alunos em sala de aula, 2 são disléxicos. Aí nós temos evasão escolar, analfabetismo funcional e sucessos no aprendizado. Os estudiosos fizeram essa correlação aí para nos fazer, talvez até entender, as reais razões das dificuldades que eu e você, como professor, hoje na sala de aula, nós temos. E para nós entendermos também que sozinhos a gente não vai conseguir fazer a coisa acontecer. Né? Onde estão as bases para que a gente possa ajudar esses alunos? Claro, tem que começar por nós também. Mas ainda precisamos avançar muito. E muito. Estados Unidos agora. A gente acha que a América do Norte, os americanos lá tudo é festa, né? Lá tudo é o céu. Mas na verdade não é. A televisão não mostra, assim como no Brasil, muitas coisas não são mostradas. Seríssimo um problema de violência infanto-juvenil. Está lá. Esse caso aqui dos suicídios, segundo os estudiosos, 40 crianças se suicidam todos os dias nos Estados Unidos. Todos os dias. Todos os dias. Isso recorrente dos problemas de dislexia. Porque eles sofrem. Porque a cobrança lá, as famílias lá fora têm uma consciência a mais do que as nossas aqui. Tá? Referentes à educação. Então o que acontece? Eles se sentem pressionados pela família porque eles não conseguem alcançar aqueles resultados esperados. A pressão familiar é grande. Então eles acabam se suicidando porque não alcançam os resultados que o pai ou a mãe impuseram sobre eles. Outro detalhe, 80% do número de jovens delinquentes lá fora, eles têm algum problema de ensino-aprendizagem. E dos jovens que são apreendidos, e que lá eles conseguem aprender a ler, escrever direitinho, etc., são alfabetizados, eles melhoram as suas relações. Faz diferença ou não faz a educação, né? Então, só para a gente terminar, tem uma frase que diz assim, ó: isso é um jeito de ser e de aprender. Reflete a expressão individual de uma mente, muitas vezes arguta, esperta, e até genial, mas que aprende de maneira diferente. Então, o dislexo, ele pode aprender? Pode. Como nós vamos ver daqui a pouco com o colega, muitos que nós conhecemos, nem imaginamos, são dislexos. Estão na mídia aí. Mas eles conseguiram aprender de uma forma diferente, de uma forma interessante, e conseguiram desenvolver suas habilidades e competências. Ok?